Fala, trader! Wesley Santos aqui, galera. Mais um vídeo do Operacional Fênix afiado e vou mostrar a vocês gatilhos de entrada. Então, assista o vídeo até o final para você decidir se você quer operar realmente fluxo com muita exatidão para pegar as melhores operações. Então, galera, ó, vejam aqui, eu vou fazer uma análise dos últimos três pregões aqui, dia 26, 27, 28, não, 28, 29 e 30, né? Então eu estou aqui com esse pregão aqui no mini índice com 1 minuto. E olha só, logo nesse início de pregão, galera, o pequeno gapzinho de queda, movimentaçãozinha aqui, ó, sem força de compra. Veja que os volumes eles estão abaixo da nossa médiazinha branca e possivelmente iria dar um gatilho para vender, ó, mas como o preço está cruzando e descruzando aqui a média central, a gente não faz nada. Ainda não tinha formado um fundo no oscilador. Se você não entendeu nada disso aqui, assiste outros vídeos aqui no canal para você ficar por dentro de um pouco da nossa análise. Porque para entender toda a leitura desses indicadores aqui, do volume, do oscilador e da média de exaustão, é quando você adquire o nosso método, que aí você aprende toda essa leitura. Então veja só, logo depois aqui ele monta uma região de topo, mostrada pelo oscilador, e depois uma região de fundo, ó. No topo não deu gatilho, mas no fundo ele mostrou aqui uma região de fundo bem interessantezinha, ó. E nessa região de fundo, ó, coincide com o último fundo, dá para até marcar uma linha de resistência, de suporte aqui, ó. E você veja que nessa região onde ele monta o suporte, ele vem fazendo o quê? Perdendo força vendedora, ó. Perdendo força vendedora. E o que que acontece? O preço sobe, mostra força compradora e faz uma correção até a média de exaustão. Então, proporcionando o quê? Um gatilho de entrada aqui nessa região, ó. Então, paga aqui, ó, 500 pontinhos aqui, ou para aquele que foi cauteloso, 270 pontos até a região de topo, né? Mas, como você está vendo a quantidade grande de volume, dava para segurar mais um pouquinho a operação e ver a diminuição de fluxo e ir arrastando o trade e conseguir levar esses 500 pontos lá em cima. Beleza? Mesma coisa acontece, galera, ó, lá em cima, montou aqui novamente mais uma regiãozinha de topo. O que que aconteceu? O preço desceu, veja que ele desce e fica abaixo daqueles topos onde ele formou lá anteriormente, ó, essa região de topo, desceu e volta a tentar subir. Quando ele volta a tentar subir, ele não tem força compradora, ó. Não tem força compradora, o volume comprador está abaixo dessa médiazinha branca do nosso volume e monta novamente em mais uma região de topo, ó, mostrada pelo oscilador. Quando o preço fica abaixo da média de exaustão e com um volume maior do que o anterior, abaixo da região de resistência, ó, dá um gatilhozinho com stop muito barato e dava para pegar aqui mais 300 pontos até a região de fundo. Beleza? E nessa região de fundo, galera, ó, o que que aconteceu? Uma região de suporte, terceiro toque no suporte, ó. E é o terceiro toque fazendo o quê? Diminuindo a força de venda, ó. Como é que ele vai continuar caindo sem ter força de venda? Olha só, chegou aqui nessa região de fundo sem força nenhuma vendedora. E o que que faz? O preço dá uma amostrada no volume comprador, ó, sobe o volume de compra, depois faz uma correção até a média de exaustão e não tem volume nenhum vendedor. E aqui a gente pode fazer o quê? Uma compra. Olha o stop da operação, 130 pontos, escorado aqui em uma região de suporte bem legal, mostrada a diminuição de fluxo de venda, ó. Não tem fluxo vendedor nenhum. O fluxo vendedor foi se esgotando, foi se esvaindo, fez o pullbackzinho, ó. E dá até para considerar esse fundinho aqui, um teste no fundinho, nesse fundinho anterior. E aqui foi um fundo falso, um rompimento do fundo anterior, um testezinho, entrada de volume comprador. E olha só, também no oscilador dá para mostrar aqui uma divergência, né? Ó, fundo mais baixo aqui no oscilador e aqui fundo mais baixo no gráfico. Então tá para cima e aqui tá para baixo. Então é divergência. Tudo isso aqui eu ensino no método, galera. E aqui um gatilhozinho para comprar. E olha só que compra irada, galera, ó, de 900 pontos aqui tranquilo nessa operação. Por que que a gente sairia nessa região aqui de 800 pontos, 900 pontos? Porque ele já ficou sem volume de compra.
Beleza, o preço continua subindo, mas dentro do nosso método já seria aqui o início da nossa saída, porque teve um pico de volume muito grande e o volume começou a perder força de compra, então teria que sair da operação aqui. E outro indício aqui que iria subir e romper até essas regiões de topos aqui anteriores, o quê? Rompimento dessa LTB, né, ó. Olha só. E justamente o rompimento dessa LTB aqui, eu vou até mostrar aqui, desenhar no gráfico para ficar mais bonitinho para vocês, galera, ó. Olha só. Rompimento da LTB com pullback bem na regiãozinha, ó, do falso rompimento, ó. Ó, fundo, rompeu o fundo, não conseguiu dar continuidade porque não tinha volume, subiu, voltou a testar e bem aonde na média de exaustão, gatilho para comprar. Tranquilo aí, uma operaçãozinha muito, muito, muito tranquila. Então é dentro dessas operações aqui que a gente bate a meta, galera, ó. Não são todas as vezes que dá para pegar uma operação assim tão longa, mas veja como aqui tem confluências. Veja só, divergência aqui e olha a divergência lá no oscilador. Ó, olha a divergência no oscilador. Então, tá mostrando que ia cair, mas aqui no gráfico tá mostrando que vai subir. Então, o oscilador aqui fala a verdade, não o preço. Então, aqui mostrou gatilho para comprar. Então, é desse jeito aqui que a gente opera, galera, com esse operacional. Então, esse é um pouquinho da leitura do nosso método. Para o vídeo não ficar tão longo, vou fazer essa análise somente dessa região aqui, desse pregão. Beleza? Em outro vídeo eu faço os outros dias aí, porque aqui já teve muita operação top, logo nesse início de pregão já dava para bater meta tranquilamente. Mas só para finalizar aqui, não é tudo 100%, veja só. Nessa região de topo aqui, ó, depois que o preço foi diminuindo o fluxo de compra, veja que ele testa aqui, ele fica sem volume de compra, ó, e depois entra volume vendedor aqui. Olha só, é uma regiãozinha de topo, preço desce, volta a testar aqui, não tem volume de compra e dá um gatilho aqui, ó. Aqui seria um stop que a gente tomaria aqui de 100 pontos. Então acontece, beleza? Mas para quem tem toda a leitura do método, sabe que aqui está uma tendência muito forte de alta. Então seria regra ele romper essa estrutura aqui, essa LTA, para a gente poder vender. Então, evitaria o stop. Mas quem foi afoito já pegou a operação aqui, ó, tomaria esse stopzinho. Mas quem tem a análise fiel aqui do nosso método, só venderia aqui, ó, no rompimento dessa LTA. Beleza? Então, mesmo que tenha uma leitura muito boa do gráfico, às vezes ainda pode dar stop. Só que a gente tem algumas regrinhas que a gente utiliza no nosso método para evitar esse tipo de stop, beleza? Então, isso aí é o vídeo de hoje, galera. Valeu, falou! Quem tiver interesse em adquirir, só chamar no WhatsApp ou no Telegram. Tamo junto, valeu!